Olá a todos e a todas. Hoje eu e a Fran estamos aqui representando o Meia Taça sem a Lu, infelizmente, que teve aí um contratempo, num novo formato, que é esse também videocast, né? Então a gente vai ter aí só o áudio para quem prefere só nos escutar. E agora essa versão em vídeo também para na verdade, a gente quer ver se rola mais interação, tá, gente? A verdade é essa. Que a gente anda falando meio sozinha. Quase igual a sala de aula, né? Nada, na verdade. E a gente trouxe aqui um terceiro elemento maravilhoso, que é o André Pupolin, publicitário. A gente se formou juntos, e o André vem para fazer aqui um contraponto bem bacana no programa de hoje, que o tema ele é muito significativo para mulheres. Eu acredito até que essa geração de agora não tem tanto essa influência, esse peso que teve para a minha geração, da Fran e do André. A gente espera, pelo menos, e aí alunos, ex-alunos e alunas deem sua opinião. E o André tem muito a contribuir também com essa visão, tanto de fora, né, porque não faz parte do universo heterossexual, feminino, romântico, quanto também para nos dizer um pouquinho como é que isso acontece dentro dos relacionamentos afetivos no mundo gay. André, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal. André Pupolin, eu estudei com Camila, né? Fui veterano de Fran, somos oriundos lá da Facomb da UFG. Eu trabalho na área de publicidade, comecei na criação publicitária e depois fui para a parte de gestão. Trabalho com redes sociais, mídias sociais desde os primórdios, acho que 2010, 11, quando o Orkut existia, Conta essas isso, coisas. André. E mais recentemente, acho que há uns 10 anos para cá, 12 anos, trabalho muito na questão de gestão de comunicação corporativa e pública, né? Também atuando na área de campanha política, além da formação de publicidade, sou especialista em comunicação estratégica e também especialista em gestão pública e direito administrativo. Tá vendo? Olha o leque. Não é qualquer pessoa, né? Não é, gente, aqui todo mundo muito qualificado, a gente acha, pelo A menos, gente tenta, né? acredita. Eh, a sugestão da pauta veio, na verdade, de um post que a Fran colocou no grupo, e eu falei: "Nossa, gente, isso faz muito sentido, a gente precisa conversar a respeito". E o nome que a gente deu é baseado também no Instagram, o perfil dela é @vulvanegra, da Yasmin Moraes, e o título que a gente trouxe aqui, adaptando do que ela fala, é "O príncipe é, na verdade, uma princesa?". E eu vou ler aqui para vocês um trechinho, para a gente começar esse debate. Durante o processo de desenvolvimento, mulheres são expostas aos produtos culturais voltados às ideações do amor romântico heterossexual. Através dos filmes infanto-juvenis, novelas e também das interações sociais a nível religioso, familiar e escolar, as meninas capturam os sentidos do que seria o amor e quais seriam as suas implicações. Eu vou só até aqui, né, porque eu acho que daqui em diante a gente continua aí a conversa. Mas eu gosto do subtítulo da Yasmin Moraes. O príncipe, na verdade, é uma princesa. Entenda como você passou a vida inteira desejando mulheres sem saber. Mulheres em corpos de homens. Já faço o primeiro contraponto, que na esfera gay, né, eu vou deixar bem claro, e eu não posso falar muito dos outros ambientes LGBTQIA+, né, minhas relações são homoafetivas gay, é muito ligado ao estereótipo da masculinidade. A gente ainda tem essa heteronormatividade cis muito presente em vários aspectos dentro dos relacionamentos e ideações afetivas. Hoje, essa geração mais nova, ela é mais tranquila, eu acredito, em partes, porque temos depois fazer um programa sobre a geração mais nova ser muito mais careta, mas ela é mais tranquila quanto a essa fluidez de gênero, de aparência heteronormativa no meio gay. Sim.
Eu acho que para a gente começar, acho que é importante a gente refletir sobre o que é o amor romântico, Vamos né. lá. O que que é isso que a gente, na verdade, faz com que a gente enxergue as coisas por esse viés, né. O amor romântico é esse conceito que ele está instaurado em várias culturas, vamos dizer que na maioria das culturas, que é essa combinação de paixão, de devoção entre os parceiros, né, que tem uma narrativa que destaca um intenso desejo, uma atração, uma conexão emocional profunda, e é vista como um caminho de realização pessoal e felicidade duradoura. Ele é romantizado na mídia, na literatura, e ele é visto assim como uma experiência única, irracional, em que todas as dificuldades são superadas em nome do amor verdadeiro, é a grande realização do ser humano. Eu acho que é muito importante, Fran, a gente destacar essa questão da realização, que a Sim. gente foi criado que só teria essa realização, seríamos seres humanos completos e plenos se vivenciássemos esse amor romântico. Ai, gente, as metades da laranja, né, do Fábio Júnior. Sim, nós somos de gerações que fomos criados assim, porque existem gerações anteriores que o amor era o construído, né, o convencio era a convenção se casar por questões práticas do dia a dia e, se desse sorte, construía uma relação de afeto ali. Se não desse, mantinha as aparências. É, e é É, muito interessante porque esse conceito de amor romântico ele é do século XIX, né. É interessante como isso surge no século XIX e dá liga no século XX, né, e a gente O vem então século XX a ali, gente tem que bater 1900. primeiro nos poetas, certo, depois a gente vem nessa sequência para a Disney, indústria cultural. Ele vem realmente nos poetas do romantismo do século XIX, essa coisa do amor arrebatador, que Que é Homero. transcende a matéria, ai, que te faz inebriar e te faz mudar. E depois ele é transformado numa coisa mais dentro do sistema capitalista ali, de princesas Disney, e depois novelas, desenhos, reproduções culturais e afins que a gente tem. Pra Bell Hooks, o que que é o amor? a Bell Hooks, para quem não conhece, né, é um nome que a pesquisadora se dá, né, não é o nome verdadeiro dela, ela é uma crítica cultural, e ela tem um livro chamado All About Love, New Visions, e ela fala que o amor ele vai além da emoção ou da atração, ou seja, que vai além disso que a gente considera amor romântico. Ela fala o seguinte, que o amor é a combinação de cuidado, afeto, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, acompanhado da vontade de promover o crescimento espiritual e emocional, tanto em si mesmo quanto no outro. Para ela, o amor é uma prática, algo que envolve escolha e ação, não apenas um sentimento. Então, ela critica as noções convencionais de amor romântico, porque o amor romântico é essa coisa que, como se viesse pronto, e que a gente não tem muito o que fazer por ele é uma escolha divina, ele está no seu propósito de vida. E a Bell Hooks fala que não, que a gente tem que trabalhar. O amor é uma ação, eu tenho que fazer escolhas, eu tenho que trabalhar, é um processo de crescimento, né? É algo que, quando a gente sai da esfera da idealização, a gente começa a perceber que a forma como o amor romântico é posto, ele leva à dependência, né? Sim. Então me preocupa um tanto, e aí eu queria ver a visão de vocês, né. Nessa fala da Bell Hooks, a gente percebe que demanda-se muita energia, que é uma prática, né, então essa construção diária, cotidiana do amor em todas essas esferas, e que parece que isso está em algum momento, na contramão daquilo que a gente vivencia na pós-modernidade. Se a Uhum. gente traz o Bauman, né, com a questão da liquidez, das coisas rápidas, que as coisas começam e acabam muito rápido, eh, parece que fica cada vez mais difícil viver dessa maneira, né. Sim, é bem É, hoje eu estava lendo até mais cedo o Han, né, o Byung-Chul Han, Jung o Byung-Chul Han, sul-coreano, radicado na Alemanha, sobre muito essa. Gente, toda vez eu falo que ele é chinês, tá, me Não, perdoe. você falou que ele era japonês, chinês. Chinês, eu sempre acho que ele é chinês, Ele desculpa. ele é sul-coreano, mas bem alemãozão, assim, na filosofia dele.
E sobre a questão das relações digitais, né, essa coisa muito fluida, muito e aí ele considera que não existe meio que o amor nas relações digitais, né, no mundo digital. Ele fala da curtida, porque ele coloca nada que é feito pela narrativa, nada que se é construído narrativamente, sobrevive ao digital. O digital é sobre enumerar. Acho que até mandei um pedaço de É, alguma coisa assim que para são você. lógicas distintas, né. E aí é só do apontar o É. digital. Mas essa construção, eu não conhecia a autora, eu vejo estava lendo algumas coisas da Judith Butler e ainda comprei um livro recente dela agora, tá na minha pilha para ler, possivelmente aos domingos, que é o Discurso de Ódio, mas ela tem também essa questão do amor como resistência, poder de transformação social, mexer com esferas de poder, de ir muito além dessa idealização afetivo-sexual. Então, e é engraçado quando a gente pensa na idealização, né, é engraçado no sentido irônico, que esses produtos culturais, da Disney, que a gente a Yasmin Moraes cita e a gente replicou aqui, por exemplo, Cinderela, Branca de Neve, A Pequena Sereia, a gente pode ir mais e mais. Agora, atualmente, tudo o que é da Shonda Rhimes, né, Bridgerton, antes Grey's Anatomy, até Sex and the City, sempre tem aquele aquela personagem masculina que é, de fato, uma mulher no corpo de homem, porque é sensível, porque é protetor, porque é cuidador, porque se importa com algumas pequenas coisas que a gente aí identifica em termos de gênero com o universo feminino. Eu estava pensando aqui quando a gente falou dessa pauta, eh, no próprio Sex and the City, me dá muita angústia quando a Carrie vai escolher o Big, em detrimento do Aidan, porque o Aidan é uma menina. Ah, eu estava assistindo recentemente, na minha relação juvenil, Sex and the Nossa, City. gente, ele é uma menina, Sim, né, E e você ela não falou de quis. Bridget Jones, o Darcy é uma menina É também. uma menina tímida. exato. Isso quando ela trouxe essa fala, eu falei assim, gente, eu fiz umas conexões assim muito importantes assim para mim, eu enquanto na minha trajetória de amadurecimento. É, tudo que eu cobrava no meu casamento e que eu observava assim, quando eu olhei essa postagem aí dela, fez tanto sentido, porque eu esperava coisas do meu ex-marido que ele não podia me dar. Fim. Mas por quê? Porque eu fui exposta a produtos culturais e a um contexto também educacional, numa cultura familiar, em que eu não entrava em contato com a masculinidade do jeito que ela é, né? Exatamente. Eu não era estimulada a enxergar o outro como ele verdadeiramente era, mas como ele poderia ser Hum. idealizado, né? Se Então ele eu se comportasse como você gostaria, né. como eu gostaria que ele fosse. Então eu tinha expectativas irreais, assim, irreais sobre o que, por exemplo, me traria felicidade. Eu achava que me traria felicidade, que ele se lembrasse de uma data, fizesse um determinado gesto romântico, quando, na verdade, no final das contas, o que pesou, fez parte do combo divórcio, foi a falta de confiança, a falta de compromisso, o desrespeito, que é o que a Bell Hooks coloca, né? Então, assim, e aí isso, nesse caso específico que eu estou citando aqui, ele fez com que eu permanecesse cega ali, honrando aquela relação, né? Que estava ali idealizada. Eu até comentei com umas amigas essa semana ainda que eu fui casada com um casamento, com uma O idealização, projeto, né, com o Ah, mas muitos projeto, de nós nos casamos e fomos fiéis à nossa o a projeto. idealização nossa idealização, o da nosso relação. projeto, exatamente, né? E isso, Fran, tem a ver com esse outro lado que o André colocou hoje quando a gente estava almoçando, né, que eu falei um pouco da pauta, e aí ele falou assim: "Olha, ok, tem essa construção desse arquétipo, mas existe esse outro". Fala aí, Dé. Era que, às vezes, o arquétipo mostrado, e que as mulheres, acho que grande parte na vida real acabam se apaixonando,
é o do meio que o anti-herói, o cara que ela quer ser a responsável pela redenção dele. Ela quer mudar, do tipo assim, o simples fato de ele estar te amando vai virar uma chave dentro da cabeça dele e ele vai falar assim: "Nossa, por conta desse amor, eu vou ser diferente". Não, não vai. Não, não vai. Se a construção dele chegou ali e ele é daquele jeito, muito dificilmente ele vai mudar. Não vai. E a gente tenta tudo, né, terapia de casal. Tenta. E aí é uma coisa, assim, que eu vejo muito hoje no meio gay, a gente tem uma liberdade maior até, acho que até porque a gente tem essa construção meio política, né. Não, mas a gente tem uma questão difícil. Por exemplo, eu outro dia na rádio escutei que a minha voz parecia com de uma personagem travesti, Ai, gente. Não, mas o que entendeu? eu quis dizer foi assim, antes de você se colocar Não, mas publicamente calma, deixa eu terminar de conte a o raciocínio. perdão. Porque, assim, não é do lugar do feminino. Uhum. É que a gente, como homem, a gente tem uma certa liberdade, hoje gays, de podermos transitar dentro das relações. Ah, sim. Que Uhum. para as pessoas olham e falam assim: "Ah, relacionamento aberto, é modinha dos gays. Ah, relações não monogâmicas, os gays aceitam". É uma coisa assim, existe essa possibilidade. E eu estive numa relação que nós 2 acreditávamos em relacionamentos não monogâmicos, mas eu tinha uma visão de como seria um relacionamento não monogâmico ideal para mim, e ele tinha uma outra. Então, mesmo assim, existe essa disparidade, que fere muito essa questão, esse conceito do amor que você colocou, que existe essa troca, essa cumplicidade, essa coisa que vai muito além só do afetivo sexual. E o meu ex-parceiro enxergava muito nessa parte só do afetivo sexual. Eu Gente, acho. será que para alcançar esse estágio do amor que a Bell Hooks coloca, sim, demanda maturidade, né, e eu acho que hoje nós somos outras pessoas, muito diferentes daquelas que saíram lá da Facombe há anos atrás, eu não vou pontuar quantos anos, mas enfim. Mas necessariamente passa pelo sofrimento e pela derrocada de relacionamentos onde a gente tentou se colocar num outro lugar, né, ou resolver algumas coisas, e que de repente agora na maturidade ele é possível? Então, Eu não eu me acho que eu peguei estou perguntando se a gente ainda acredita no pra sempre. eu me peguei pensando nisso, assim, é porque, nessa coisa de derrocada e renascimento, eu falei assim: "Gente, por que que eu caí nessa, né? Por que que eu por que que eu me lasquei assim?". Interessante, E aí eu me percebi, com uma personalidade com um perfil codependente, né. entendi. O que que o codependente tem? Ele tem aquela coisa, assim, de você validar, buscar validação, a sua identidade através dos outros, Uhum. sacrificando as suas necessidades e bem-estar para manter as relações. Então eu percebi que eu comecei essa construção lá na infância, buscando a validação da minha identidade através da minha mãe, ali, né, e aí eu fui elaborando isso e levei para um relacionamento afetivo de uma maneira muito disfuncional. E aí, apesar de ser assim, essa mulher enérgica e brava, no final das contas, essa energia, essa braveza toda, sempre foi uma necessidade de controle da situação, que é uma característica do codependente, uma autoestima baixa, dificuldade de estabelecer limite, sentimento de responsabilidade excessiva pela felicidade do outro, pelo bem-estar do outro, negligência das próprias necessidades e medo de abandono. Então, a codependência, a gente e assim, existe uma crença de que o perfil do codependente ele vem de um ambiente disfuncional, por exemplo, mas eu não vim de um lar disfuncional, eu Uhum. não vim de um lar onde os pais eram alcoólatras, mas veio da minha relação ali da infância. Eu, enquanto filha mais velha, eu entendi que agradar a minha mãe, agradar os meus pais era a melhor forma de ser amada. E Aham. aí eu fui elaborando isso melhor ao longo da vida, né? Nem sempre é uma questão de lar disfuncional. Não vou fazer assim, abrir o livro da minha terapia aqui, mas onde é que eu queria chegar? Eu já trouxe essa questão para a terapia. Eu falei assim, e aí, como é que faz? A pessoa precisa
Meus filhos precisam chegar no fundo do poço para depois descobrir o que é amor, o que é se amar, e não. E aí a minha analista ela sempre fala, ela fala assim, ensina os seus filhos e valide o que eles trazem, os sentimentos deles, não fica julgando, isso é certo ou errado, isso Uhum. é assim, é assado. Não, valida. Não, mamãe, eu queria fazer tal coisa. Ok, pode fazer, as consequências são X e Y, né? É óbvio, guardadas as devidas proporções. A fulaninha tem 6, a Inês tem 10. Ele, qual é o limite dele de escolher? Mas é a gente ensinar a pessoa a se perceber, escutar os seus sentimentos. Eu acho que a gente também vem de um contexto educacional familiar e que a gente não tinha essa coisa. Os nossos pais Não. diziam para a gente o que era certo fazer, quais escolhas deveríamos fazer. Então, a gente não foi ensinado também. Nós, enquanto mulheres, temos um roteiro a seguir de vida, né, um roteiro, né? Vai, cresce, amadurece, tem uma profissão, mais casa e tem filho. Né? E aí, quando eu falei para o André que ele, independente da orientação sexual, ele foi socializado como homem, eu acho que isso faz É. muita diferença nessa capacidade de transitar com maior liberdade. Uhum. Né? Depois a sociedade vem e começa a colocar na caixinha gay, não gay, isso aqui é safadeza, não é pecado, não é, mas ele foi socializado como um homem. Né? E isso faz uma diferença nessa capacidade de falar assim, não, meu desejo é esse. Né? A gente não pode Eu acho negar. que tanto nesse aspecto, até o desejo do homem gay masculino consegue ser expresso diferente do desejo das mulheres lésbicas. Sim, uhum, exatamente. Faz muita diferença, né? Então, assim, eu não. Mas você viu que você está rodeando, rodeando, você não me respondeu? Exato, eu ia chegar nisso. O para Eu não sempre. acredito mais no para sempre. Entendi. Eu não acredito no para sempre. Eu olho, hoje em dia, eu olho para cerimônias de casamento com uma certa assim. Compaixão. Hã? Compaixão. Assim, esses excessos em torno das cerimônias de casamento e pensando, será que essas pessoas estão fazendo isso de forma consciente? Será que elas têm consciência? Porque se elas É, têm consciência, ótimo que seja isso tudo. Mas eu, por exemplo, com a minha festa de casamento para 500 pessoas, em que eu troquei de vestido, dancei de vermelho e Mas foi arrasei, bom, eu gostei. foi Valeu. divertidíssimo, mas aí eu não não fui tinha convidado, fiquei com consciência. ressentimento, perdi uma festa de 500 pessoas. Meu nome não estava. Meu nome não estava na lista. De 500 pessoas não vamos ter novamente nessa encarnação, mas a gente pode ver na próxima. Vem na próxima, leva esse aprendizado. Não precisa. Ilumina, Senhor. Senão você volta como pedra na próxima. Mas o para sempre, eu acho que ele é pesado, né? O para sempre é É porque a pesado. gente nem é a gente mesmo para sempre, né? É Eu verdade. acho que e aí, atualmente, é cada vez mais complicado, Camila. E é uma coisa que a gente conversou hoje no café da manhã barra brunch, é que a grande sacada para mim nas relações é a sinceridade consigo mesmo. Do tipo assim, eu quero estar nessa relação, se eu não quero, abre o jogo para o parceiro. Não vamos trair, não vamos enganar, não vamos mentir. Porque quando você trai o outro, para mim, principalmente, você está se traindo, traindo a si mesmo. E eu acho assim que é a maturidade, saber entender. Esse não é mais o lugar para mim. É. Que eu acho que era da Nina Simone, né, a frase de se o amor não está servido, você tem que sair da mesa, alguma coisa assim. É aquela ideação de que o amor tem que ser sofrido, vou Não, mudar a não, vida né, de gente, ninguém. não. Não, tipo assim, você sabe, eu estou vivendo um fim de um relacionamento curto. Ah, não deu. Falei as minhas observações, minhas opiniões dentro da relação. Não quer, não quer. Não sou eu que vou mudá-lo É, e ou também não vou convencê-lo de esperar. que o Ou melhor é. convencê-lo de que o melhor é ficar comigo. Mas Então, eu gosto muito de pontuar aqui uma frase muito sábia do nosso amigo Gustavo Leão: "Bobo é quem me deixa". Ah, sempre. sempre, sempre. E a gente tem que saber valorizar o próprio negócio, né, a própria Exatamente. mercadoria.
Gente, então para a gente ir caminhando ali para os encerramentos, né, a conversa que daria, acho que mais pelo menos 1 hora se a gente puxar alguns outros fios, mas, né, a gente sempre deixa uma dica de filme, livro, música, algo que tenha a ver aí um pouco com o episódio, né, ou também não tenha, que você gostaria de compartilhar. Como você é nosso convidado, tá contigo a bola. Nossa senhora. Viu? E foi assim, ó, pá. Amiga, deixa eu acho que a gente pode só para fazer um fechamento no assunto, depois a gente vai para esse Vamos. assunto, assim, que eu acho que é importante o que a Yasmin coloca nessa postagem, é que a gente, enquanto mulher, nós somos muito envoltas, assim, a gente é envolvida na cultura dessas validações simbólicas que vão construindo esse perfil, assim, de que as mulheres são mais sensíveis, Uhum. afetuosas, e de que os homens têm essas características de ser o protetor, o cuidador, aquele que vem salvar e etc. Né? E aí a gente fica nessa fantasia esperando algo que é difícil da gente entrar em contato. Porque na prática, convenhamos, os homens não são assim. O Uhum. patriarcado não nos oferece homens assim. E lidar com a realidade que o outro nos traz nos leva para esse lugar de honestidade que o André colocou, né? De você falar assim, gosto, não gosto, mas Uhum. exige da gente uma postura de nós, enquanto mulheres, que não nos foi ensinada, que é entrar em contato com os nossos desejos, do gosto, não gosto, que é você discordar, que é a gente Contrariar, né, pra contrariar, da gente estabelecer limite. limite. Isso tem toda uma cultura Sim, atrás de socialização feminina. Então, quando ela coloca assim que o príncipe, na verdade, é uma princesa, isso está ali vamos dizer assim, no subsolo do patriarcado. Porque se a gente fosse parar para pensar, a maneira como o patriarcado apresenta para a gente os homens, a gente não ia querer. Essa força bruta bruta. assim, que desrespeita as mulheres, que coloca como subalternas, como serviçais, como inferiores na grande parte da sociedade, a gente não ia querer. É verdade. É, E mas aí aí, entra o Fran, lance do homem feminino, né. É, acho que é um mascarar esse homem sim, patriarcal, mas as relações que esse homem princesa oferece, elas são relações dominantes do patriarcado, porque ele é o homem protetor, ou ele é o herói que vai salvar a mulher, ou ele é o que precisa da redenção, que aí precisa do cuidado, precisa da devoção Coloca ele na feminina, linha, né, é coloca daquela mulher que vai se entregar, que vai se despir de si mesma em nome desse amor. Então, assim, as relações que são nutridas, e assim, eu tinha feito o dever de casa de vários exemplozinhos, e tipo assim, por exemplo, uma linda mulher, o cara é o rico, protetor, mas que vai sofrer uma redenção por uma mulher. uhum. E O vai Ghost, tirá-la, né, daquele lugar que vai tirá-la que daquele não lugar dela. teoricamente não a valoriza, mas era onde ela se empoderava também. sim. Sim, era o lugar de poder dela. Ela era a prostituta, mas ela era firme dentro do, Na sua do, do, do lugar escolha, dela. né, fazendo Ghost, que é um outro que eu peguei o exemplo, o cara, ele é tão protetor que ele não dá conta de morrer. Ele Pois é, volta para cuidar da mulher. Gente, é muito nem disso. a Por exemplo, morte separa. nem na morte. O outro exemplo que eu pesquisei, porque eu fui em grandes bilheterias, o Saga Crepúsculo. ah, A menina abre mão de ser humano para virar uma vampira, e aí fica na disputa entre um lobisomem e um vampiro para ver quem que protege ela. Gata, deixa esses dois complicados do lado de fora e vai ser humano feliz pela sua vida. É engraçado, é sempre um deslocar, né, de um Sim, lugar aí para outro que eu atender o do outro, outro. achei
achei outra bilheteria grande. Bela e a Fera, 1,2 bilhões de dólares. A menina larga a família, se põe em risco para fazer a redenção de um cara que era um crápula, que foi amaldiçoado, para ela ver a beleza interior que existia dentro dele, para se apaixonar por aquela fera, para trazer aquela beleza de volta. É muito trabalho para a mulher dentro de uma relação. Canseira, né, Enquanto gente? isso, a É, gente está permanentemente ocupada com as relações, em mudar o outro, em ter filhos com o outro, em satisfazer a necessidade do outro, a gente não sabe quais são os nossos desejos, necessidades, propósito de vida. E coloca tudo isso na nossa rotina, né, de trabalho, Exato, casa, filho, sim, tem ou que ser. seja, é exaustão, né, Você gente? tem que ser mãe, mulher, amante, profissional, redentora, cuidadora, a protegida, porque também ele precisa ter a masculinidade dele comprovada, Reforçada. porque se você não for sensível ou necessitar de algum tipo de proteção, é uma mulher muito masculinizada, aí vira arrogante, prepotente, e aí você perde esse espaço dentro do feminino, dentro do patriarcado. Eu acho assim, eu acho que só faltou nesse artigo dela ela falar, eles são princesas, mas eles só oferecem o patriarcado. É. E aí a gente assume um lugar de mãe mesmo, né, desse homem, e aí, minha gente, Não tem tesão. não tem tesão, né? Não tem tesão que salve, né? Não Não sobrevive. tem, não tem porque o filho não transa com a mãe. Pronto. Graças a Deus. Graças a Ético vai para Deus. lá, gatinho. Exato, o filho não transa com a mãe. E aí esse relacionamento idealizado, ele tá fadado ao fim É, mesmo. verdade. Então, gente, para de procurar a princesa no corpo do homem. É isso. Voltando, dicas. Voltando. Uai, dica, eu vou dar dica de 2 livros que eu vou começar a ler Uhum. agora, que chegaram essa semana. Discurso do Ódio, Uma Política do Performativo, da Judith Judith Butler. Butler. E um que chegou agora, que é Movimento LGBTIA+, uma breve história do século XIX aos nossos dias, do Renan Quinalha. Eita, como tá politizado, Tá hein? demais, Ai, gente. você quer mais um politizado? Um que eu comprei agora na época das eleições, O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, do Gessé Souza. Tudo de Adoro bom. Gessé. Obrigada, Dé. Fran, sua Obrigado vocês, dica. meninas, pelo convite. Ô, gente, eu tenho um caso de amor com Walter Hugo Mãe, tá aqui. Oh, Mas, ixi, eu tô com Não ixi, vai dar pra ver por você causa está do com fundo. fundo. Lê o nome do livro. a desumanização. Mas esse aqui demorou a engrenar, mas foi. E engraçado, assim, eu meio que escolho o livro quase que pela capa, assim, quando eu quero ler um livro tipo para descansar a cabeça, né, um romance, alguma coisa, eu vou nos autores, assim, eu vou meio no tempo. E os 3 últimos livros que eu escolhi, todos falavam sobre a morte, sobre o luto. E esse, A Uhum. Desumanização, ele fala do luto de uma menina que perdeu a irmã gêmea. E ele faz uma narrativa meio fantástica, meio fantasiosa, assim. É bem o estilo dele de escrever, né? É muito o que passa dentro da cabeça dela, os sentimentos dela. É bem legal, mas assim, demorou a engrenar. Foi lá pela página 50, sabe aquela assim, Walter, confia em você, vai dar bom. Persistência. Uma hora dá certo. A minha dica vai ser de filme, porque quando a gente estava falando, né, desse local, desses personagens, eu me lembrei muito da personagem da Natalie Portman em Closer. Eu acho que ela é a única ali que, de fato, se coloca empoderada, dona de uma autonomia de, olha, eu vou fazer o que eu quero aqui dentro dessa relação, né? E no final das contas fica lá o bonitinho, como é que ele chama para Jude Law. Jude Law, bem naquela cara de como já colocava o Gustavo, bobo é quem me deixa, né? Ficou lá com cara de bobo. E ela, ó, deu no pé, Deu. porque é isso.
Gente, muito obrigada, foi um prazer, né, você está super convidado para todos os outros e que a gente for falar, porque você Pode sempre chamar. acrescenta, o André, ele é uma enciclopédia, tá, gente, o assunto que precisar puxar, ele vai estudar, vai fazer o Ele não dever anda de com casa. qualquer um, né. Não anda não, de jeito nenhum. E um brinde aí a nós, ao mês de novembro, a esse novo formato, a gente espera que vocês participem, interajam, para a gente ter aí, substância que nos faça querer continuar, já que monetização é zero, tá, Sim. gente? Eu vou dar uma dica já, porque a gente falando desse formato, da importância, eu acho que das produções culturais, a gente podia fazer um formato sobre memes. Vamos, eu topo. Memes, memes. O que você teria para falar sobre memes, Fran? Nossa, eu É a sou um nova meme. não, E daria. Mas Meme, sim. é uma nova linguagem, vamos trabalhar essa pauta aí. Beijo, gente, Beijo. bom Fiquem com final de Deus. domingo. Tchau, Tchauzinho. Tchau, tchau. tchau.